Olá, graça e paz no Bango, graça e paz Angola, graça e paz o mundo, o universo. Estamos de volta hoje é sexta-feira para o nosso habitual, a hora da coinonia, o café abençoado, o café abençoador. Fico feliz de saber que você está aí do outro lado e antes de nós começarmos gostaríamos de orar, mas aproveito nesse momento também para pedir que convide os teus amigos, manda ali a notificação aos teus amigos para que estejam conectados, estejam ligados a esse momento de coinonia, a esse momento de partilha, a esse momento em que nós celebramos a fidelidade do Senhor nosso Deus. Hoje vamos começar um novo tema, vamos falar sobre o perigo da ansiedade. Hoje vou introduzir e próxima sexta-feira então estaremos desenvolvendo esse tema, que é um tema que com certeza você vai amar, você vai glorificar a Deus, porque o tema vai falar profundamente ao teu coração. Quero convidá-lo agora a orar comigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, a todos quantos nesta hora estão ligados, estão conectados, a hora da coinonia, o Senhor abençoe. Faça, ó Deus, a tua vontade, confirma a tua palavra, edifica-nos por amor ao teu nome. Tudo isso eu te peço, no teu santo e glorioso nome. Amém. Meu querido, aproveito esse momento também para mandar as saudações a todos, mas a todos mesmo, a todos os irmãos que nos acompanham de diversas partes do mundo, não só em Angola, não só no Lubango. Eu quero mesmo agradecer aos irmãos que nos acompanham de Portugal, que nos acompanham a partir do Brasil, nos acompanham de Cabo Verde, nos acompanham de Moçambique, nos acompanham do Congo Democrático, África do Sul. O nosso muito obrigado, que nos acompanham da China, o ZPI. O meu muito obrigado. Que o meu Deus continue a vos abençoar poderosamente. Vamos então ler a palavra do Senhor, aproveitando o tempo. Hoje vamos falar nesse tema que está ali no rodapé, baseado em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6. O perigo da ansiedade. O texto bíblico diz assim, capítulo 4 de Filipenses, versículo 6. Não estejais inquietos. Sublinha essa palavra inquietos. Por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com a ação de graça. Para dizer, querido e amado no Senhor, esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia Sagrada, porque na verdade eu percebi, eu entendi ao longo desses anos de cristianismo que na verdade a ansiedade ela é inimiga da perfeição. A ansiedade ela é inimiga de um homem, de uma mulher chamado. A ansiedade é na verdade algo perigoso na nossa vida. E o texto vem nos dizer, não andeis inquietos. Não andeis inquietos. Hoje o nosso tema é o perigo da ansiedade. O que é perigo, pastor? Perigo não é senão uma situação ou uma conjuntura que ameaça a existência ou interesses de alguém ou de algo. É uma situação, é uma conjuntura que faz o que, pastor? Que ameaça a existência ou interesse de alguém ou de algo. Ameaça a existência de algo, ameaça a existência de alguém. Isso é ansiedade, isso é perigo, perdão, isso é perigo. O que é a ansiedade, pastor? A ansiedade não é senão, é uma palavra que vem do grego mermenao, significa ansiedade, ser ansioso, ficar indevidamente preocupado, ficar aflito, ficar inquieto. Vou repetir, Mermenao significa o quê? Significa ansioso, ser ansioso, ficar indevidamente preocupado quando você não devia se preocupar, ok? Isso
é que é a ansiedade. É você estar preocupado com alguma coisa, quando você devia simplesmente fazer o quê? Descansar no Senhor, descansar nas promessas do Senhor. A ansiedade é o que, pastor? É ficar aflito, é ficar inquieto. Ficar inquieto. Para dizer que, queridos, o segredo para você não ter uma vida inquieta, o segredo para você ter uma vida sossegada, é com certeza a oração, porque Paulo mesmo vai dizer, na parte B do versículo, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer assim: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Paulo está dizendo, olha, não se preocupem, não fiquem inquietos, ok? Aquilo que devia te inquietar, você deve fazer o que, pastor? Apresentar diante de Deus por meio da oração, por meio da súplica. O que é oração, pastor? Oração é uma palavra que vem também do grego proseukomai. Oração é proseukomai. Orar, do grego eukomai, ou euke, que significa o que, pastor? Uma prece, um pedido dirigido a Deus. Uma prece, um pedido que nós dirigimos à pessoa de Deus. Agora escuta, meu querido. Nos dias de hoje, nos dias de hoje, nós vivemos bastante ansiosos. Bastante ansiosos. E isso vê-se no nosso dia a dia. Você percebe pela maneira como as pessoas procuram fazer o que, pastor? Andar atrás dos bens materiais. Como as pessoas hoje procuram realização material. Como hoje as pessoas procuram fazer o que, pastor? Procuram sustentar o seu ego, sustentar aquilo que lhes inquieta. Por isso, eu quero lhe chamar a atenção para dizer o seguinte. Nos dias em que vivemos, o maior perigo que os servos de Deus vivem, que os servos de Deus enfrentam, escuta, não é o adultério, não é o adultério. O maior perigo que hoje os servos de Deus vivem não é o que, pastor? Hoje não é a ganância pelo dinheiro, não é querer ter fama, não é isso, pastor, não é isso. Mas é o que então, pastor? É com certeza a ansiedade. Eu disse, é a ansiedade. O maior perigo que os servos de Deus hoje enfrentam, o maior perigo que as servas de Deus hoje enfrentam, pastor, chama-se que a ansiedade. Por que a ansiedade, pastor? Porque a ansiedade, ela produz uma perturbação interior. Ela produz uma perturbação interior. A ansiedade faz o que, pastor? A ansiedade tira a paz interior. Tira a paz interior. E quando um servo de Deus, quando uma serva de Deus perde o quê? A paz interior, aí então Satanás faz o quê, pastor? Satanás, ele tem uma porta aberta para instalar outras coisas, outras situações na nossa vida. Eu vou repetir para você entender bem. Quando um servo de Deus perde a paz interior, quando uma serva de Deus perde a paz interior, quando você entra numa perturbação interior, quando você começa a lutar com muitos pensamentos interior, por quê, pastor? Porque você não tem aqui, olha, hoje, a tática que o diabo está a usar para destruir os servos de Deus, a maior tática que o diabo está a usar para destruir as servas de Deus, sabe o que, pastor? Satanás está a colocar em nós o que, pastor? As necessidades materiais. As necessidades tiram a paz, meu querido. Imagina, olha, você pode ser um homem muito ungido, você pode ser uma mulher muito ungida, mas quando você não tiver o pão de cada dia, vai te tirar a paz. Isso é uma preocupação. Você pode ser um homem muito ungido, sabe?
Mas quando você, coisas básicas, você não consegue ter um sapato em condições, você não consegue ter uma camisa em condições, você não consegue ter um fato em condições para ir pregar no domingo, com certeza isso vai te tirar a paz. E o diabo já percebeu, olha, o diabo hoje, ele não está a investir muito no adultério. O diabo hoje não está a investir muito no adultério. Não. Hoje o diabo não está a investir o quê? Hoje o diabo não está a investir também na ganância de ter, como é que eu vou dizer? De ter fama. Hoje o diabo está a investir aonde, pastor? O diabo está a trazer necessidades materiais. Olha, escuta. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino, se você ler os versículos anteriores, você vai perceber o que, pastor? Que havia que solicitude, havia o que? Inquietude, havia o que, pastor? Perturbação. As pessoas estavam a procurar o que? O pão. As pessoas estavam a procurar o que? O que vestir. As pessoas estavam a procurar o que, pastor? Estavam a procurar ter uma casa digna. Então hoje Satanás está a investir muito neste lado. Satanás está a investir muito em quê, pastor? Satanás está a trazer necessidades materiais na vida dos homens de Deus. E quando você estiver perturbado, quando você estiver preocupado, quando você estiver inquieto, aí Satanás vai entrar e vai instalar o que, pastor? Ele vai instalar na tua vida, quer dizer, tudo aquilo que vai te destruturar. Ele vai instalar coisas na tua vida para te criar dificuldade. Então, meu querido, escuta bem. Um servo de Deus, diante das dificuldades, ele deve ter a fé de Abacuque. Uau! Uau! Eu disse, um servo de Deus, uma serva de Deus, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das adversidades, você deve procurar ter uma fé inabalável, semelhante à fé do profeta Abacuque. O que diz Abacuque, pastor? Abacuque, estamos no capítulo de número 3. Olha ali o verso 17 e o verso 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Uau, que fé é essa, queridos? Olha que o profeta Abacuque está nos mostrar que nada pode abalar a nossa fé. Olha, olhando para o contexto de Abacuque, Abacuque está nos falar o que, pastor? Que havia uma crise existencial em Jerusalém, em Judá. Havia uma crise, meu querido. Sim, ele vai dizer o que, pastor? Ele vai dizer que a figueira não produzia, a figueira não florescia, a figueira não dava fruto, a videira não produzia, a oliveira não produzia, ok? Os campos não produziam mantimento, as ovelhas eram arrebatadas das malhadas, dos currais, não havia vaca. Mas ele vai dizer assim, olha, eu não vou me preocupar, eu vou descansar no Senhor. Ah, mas pastor, não é fácil. Sim, quem te disse que é fácil? Com certeza não é. Com certeza não é. Queridos, eu conto sempre um testemunho de uma fase da minha vida ministerial que eu passei. Que olha, que muitas vezes até esse lenço para limpar o suor, eu não tinha dinheiro para comprar lenço, para limpar o suor enquanto estou pregando, não tinha dinheiro para comprar lenço. Já chegou um tempo no meu ministério, meu querido, que quer dizer, nem fato para ir pregar, fato para pregar, para você como pastor se apresentar bem na igreja, você não tem, quer dizer, chegou um momento da minha vida tão difícil, mas
sabe o que eu fiz? Eu simplesmente disse como Abacuque diz aqui no texto. Todavia eu me alegrarei, eu confiarei, eu descansei somente no Senhor. Eu acreditava que o amanhã seria melhor, eu acreditava que era uma fase, eu acreditava que eu poderia vencer. Então, meu querido, diante das adversidades, diante das situações, diante, meus irmãos, dos problemas, você tem que ter uma fé semelhante à fé de Abacuque. E Abacuque vai dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque, pastor, o que o diabo quer é isso, é que você entra em que, pastor? Em desespero. O que o diabo quer é que você fique preocupada, porque, minha irmã, porque o teu casamento não vai bem, o teu marido se comporta mal, o teu esposo está mergulhado no álcool, está mergulhado na prostituição. Mas minha irmã, confia somente no Senhor. O diabo quer que você caia no quê? No desespero. O diabo quer que você perca o que, pastor? A paz interior. O diabo quer que você faça o que, pastor? O diabo quer que você fique perturbado, que você fique perturbada, porque ele sabe que quando você estiver perturbado, ali sim, ele entra e começa a fazer tudo o que ele quiser. Ele começa a fazer tudo o que ele quiser. Então vigia, meu querido. Tenha uma fé semelhante à fé do profeta Abacuque. O apóstolo Paulo, ele também nos ensina que diante das situações adversas, ele nos ensina, estamos na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Olha só o que Paulo vai aqui nos ensinar, no versículo 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, estamos no capítulo 1, versículo de número 12. Olha o que Paulo vai dizer, pastor. Por cuja causa padeço também todas essas coisas, mas não me envergonho, porque, pastor, olha só aqui, olha, eu gosto esse texto me fortaleceu muito tempo, esse texto me deu força para vencer muito. Ele vai dizer o que, pastor? Porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Uau, uau, uau. Olha só, quando Paulo está dizendo, eu sei em quem eu creio. Ei, Jesus amado. Paulo está dizendo, olha, posso passar por dificuldade, posso não ter um fato bonito, posso não ter um sapato bonito, posso não ter o que comer, posso viver de aluguel, posso não ter uma casa própria, posso não ter o meu de transporte, mas Paulo vai dizer, eu sei quem me chamou. Uau! Paulo está dizendo, eu sei em quem eu depositei a minha fé, e esse mesmo Deus no qual eu confio, ele vai dizer o que, pastor? Ele vai dizer assim, ele guardará o meu depósito até aquele dia. Sim, ele vai me sustentar, ele vai me suportar, ele vai me sustentar para chegar até ao final. Meu querido, minha querida, eu não sei de concreto quais são as lutas que você passa. Eu não sei de concreto quais são as dificuldades que você está passando. Mas pastor, eu já procurei emprego em vários lugares e não consigo. Mas pastor, a minha vida sentimental não dá certo. Mas pastor, os outros que me encontraram no ministério já estão a avançar, estão mais longe. Mas eu continuo assim. Olha, escuta, meu querido, a tua hora vai chegar. Como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Olha, eu me lembro quando fui chamado ao Ministério de Tempo Integral. Eu trabalhava, eu tinha um emprego na Coca-Cola, eu ganhava bem, tinha uma boa função na Coca-Cola, eu era técnico de laboratório de análises físico-química e também de microbiologia, ok? Eu tinha um salário bom. E eu estava, querido, eu diria assim, aí na flor da idade, eu estava com 33 anos em 2009, quando eu fui separado a tempo integral, sabe? Eu vim trabalhar na igreja
com um salário muito baixo. Nem sequer era metade do salário que eu ganhava quando trabalhei na Coca-Cola, sabe? Mas eu aceitei o desafio. E naquele período, de 2009 até mais ou menos 2012, meu querido, olha, eu passei muito mal. Muitas vezes eu chegava em casa, olhava para o almoço ou para o jantar, era algo que não dava para comer. Sim, isso é o que você ouviu. Eu chegava em casa, olhava para a comida, olhava para o almoço, eu dizia assim para Deus: Senhor, não foi para isso que você me chamou, não. E naquele momento, irmão, a minha fé quase que entrava em colapso. Mas esse texto de 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 12, eu sei em quem eu tenho crido, me ajudou bastante. Eu sempre dizia: Senhor, eu tenho certeza que foi você que me chamou. Eu tenho certeza que é o Senhor que me chamou. E por causa disso, meu querido, pela graça de Deus, nós suportamos, conseguimos vencer. E hoje estamos aqui para dar esse testemunho. Que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus nunca vai nos deixar. Por isso, meu querido, escuta bem, escuta. Estou a terminar. Olha, Satanás hoje, ele coloca dificuldade de várias ordens na vida dos servos de Deus. Com o objetivo de fazer o que, pastor? Com o objetivo de nos tirar da presença de Deus. Por isso eu chamo a tua atenção. Cuidado, cuidado, vigia. Fica atento. Não te deixes levar pelas dificuldades. Não te deixes levar pelos apertos da vida. Não. Não aceita, não permita que a perturbação tome lugar no teu coração. Não faça isso, meu querido. Vigia, fica atento, ok? Fica atento. Paulo vai nos dar, de acordo com o versículo 6, ele vai nos dar o segredo. Na próxima semana eu vou falar muito nisso, né? O segredo para vencermos a ansiedade é o que, pastor? Oração, proseukomai, de eukomai no grego, ou de euke, orar, suplicar. Irmãos, não permita, não aceita Satanás te levar ao extremo. Não faça isso. Paulo vai dizer: eu sei estar quê? Eu sei estar abatido. Eu sei estar bem. Eu sei passar por necessidade. Em todas as coisas já estou preparado. O cristão, o servo de Deus tem que chegar nesse nível. Minha irmã, não aceita, não permita que Satanás faça o quê? Que Satanás te perturbe. Não permita. Então faça o quê, pastor? Gaste tempo orando. Gaste tempo na oração. Olha, hoje muitos servos, muitas servas, por causa de tantas coisas que estão passando, por tanta dificuldade, pararam de orar, pararam de suplicar, pararam de rogar, porque a palavra proseukomai também significa rogar, quer dizer, gritar em alta voz, pedir a Deus. E não se esqueça que toda oração, eu disse e repito, toda oração tem resposta, meu querido. Sim, toda oração tem resposta. Jeremias 33:3. Clama a mim, eu vou te responder. Está claro? Aleluia. Clama a mim. Suplica, eu vou te responder. Eu vou te dar a resposta das tuas preocupações. Então, meu querido, por favor, vença a ansiedade. A ansiedade vem para destruir. Ninguém consegue realizar coisas grandes se você estiver ansioso, se você estiver preocupado, se você estiver perturbado, se você estiver aflito, se você estiver inquieto. Ah, meu querido, sim, confie somente no Senhor. Eu me apego na fé de Abacuque. Ainda, uau, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não produza, ainda que a videira minta, todavia, eu confiarei, eu não vou me abalar, eu não vou permitir que Satanás mexa com a minha estrutura emocional. Oh, Jesus da glória!
Estou a abençoar alguém na manhã do dia de hoje. Essa palavra está a entrar e está a sentar. Se a palavra está a entrar e está a sentar, então, meu querido, reaja. Ok? Comenta alguma coisa, diga alguma coisa, coloca aí um gosto, faz essa página crescer, porque o nosso objetivo não é fama, meu querido, sabe? Eu sou pastor de uma igreja que, pela graça de Deus, hoje estou pastoreando uma igreja com quase 3.000 membros. Mas, meu querido, eu não busco fama, né? Porque eu pastoreio uma igreja grande, sabe? Hoje eu não busco fama. Não. Eu estou aqui porque eu sinto de Deus te ajudar. Eu estou aqui porque é um compromisso, sabe? Deus investiu tanto na minha vida, conhecimento, graça. Esse conhecimento não pode ficar simplesmente dentro de uma caixinha, dentro de uma garrafa, não. Esse conhecimento deve ser partilhado. Por isso que eu estou aqui. Gostaria também, antes de terminar, pedir aos irmãos, nossos seguidores, eu levo apenas 30 minutos ao máximo para fazer a live. Mas eu sinto que os irmãos também precisam de oração. Se vocês gostariam de alguma coisa que nós pudéssemos aqui melhorar, que nós pudéssemos aqui implementar, como por exemplo, orar com vocês também em direto, orar com os nossos ouvintes, vocês dizem alguma coisa para ver se nós conseguimos melhorar, ok? Mas por hoje eu vou ficar por aqui, porque eu gasto apenas 30 minutos para não prejudicar você, para fazer com que você, em 30 minutos, consiga, sim, com um saldo de 200 kwanza de dados, você consegue acompanhar a live na normalidade. Então, Deus te abençoe. Não se esqueça, cuidado com o perigo da ansiedade. Ansiedade. Olha, eu acredito que se Jesus estivesse ansioso quando Satanás apareceu para lhe tentar, Jesus iria ceder à tentação, mas Jesus estava tranquilo. Jesus confiava no Pai. Jesus, ele descansava no Pai. Jesus, ele tinha o auxílio do Espírito Santo. Então, meu querido, vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com Jesus. Ok? Não andeis inquieto. Não andeis inquieto. Pastor, eu estou a perder a paz. Começa a orar. Começa a orar, a repreender a ansiedade. Começa a pedir, Senhor, por favor, livra-me da ansiedade. Sim, vai orando com fé. Vai orando, confiando no Senhor. Eu confiei no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu continuarei a confiar no Senhor. Porque Ele diz... Porque com certeza Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Qual dia, pastor? O dia da parousia, o dia do arrebatamento, o dia do retorno do Mestre. Ele vai me conservar com uma fé inabalável para merecer a inacessível coroa de glória. Que Deus te abençoe, fique na paz, fique no shalom. Não se esqueça, eu estou no YouTube. Se você ainda não se cadastrou, se você ainda não se cadastrou, se você ainda não conseguiu me localizar no YouTube, por favor, localiza-me. Reverendo Ananias Alberto, ok? E você não se esqueça de carregar aí o sininho para receber notificações sempre que tivermos mensagens novas. Ultimamente, estamos sempre a carregar mensagens novas pela graça do Senhor e contamos com a vossa ajuda, ok? Falem deste programa que é o Café da Manhã. Envolvam o maior número possível de ouvintes e seguidores. Partilhem com os vossos amigos, partilhem com os vossos familiares, partilhem, sim, com aqueles que são próximos de vocês e ajudem essa página a crescer e fazer com que a hora da koinonia possa abençoar o maior número possível de almas. Também estou no podcast. No podcast eu carrego todas as mensagens que eu prego no meu programa radiofônico ao tempo de colheita, que vai ao ar na Rádio Willa, de segunda a sexta-feira. Fique na paz. Fique no shalom, dizer que eu vos amo. Dizer que eu vos amo. Vocês são a razão da nossa existência. Deus nos tem chamado para vos abençoar. Deus ricamente vos abençoe. Hoje e sempre. Amém.